A graça e a paz de Cristo Jesus para todos nessa noite. Estamos mais uma vez com a nossa live de quinta-feira e queremos agradecer ao Senhor nosso Deus por mais essa oportunidade. Lembrando que todas as vezes que faço essa live é um esforço único, né? Não tenho aqui recursos técnicos e muito menos assim uma equipe por detrás para conseguir editar tudo que faço. Mas isso aqui é tudo um puro desejo de servir a Deus com sinceridade. Saúdo a todos presentes. Eu quero também mandar a saudação ao nosso querido irmão Miguel. Deus abençoe sua vida. Eu aceno a você aqui. Né? Seja muito bem-vindo. Deus abençoe a sua vida, meu querido Miguel. Tá bom? Deus abençoe na sua entrada aqui no Instagram. E também envio as minhas saudações também aos nossos amados irmãos também que estão no Facebook, tá bom? Então nesse momento vamos estar iniciando assim mais uma live, né? E estaremos orando, e eu não posso me esquecer mesmo, tenho que colocar aqui sempre, não posso me esquecer de estar orando pela vida de vocês, e estarei orando no final da nossa live. Está aqui meu caderno de oração, aqui do meu lado, para a gente fazer tudo para a glória de Deus. Antes da gente começar aqui tem um comentário do Miguel. Professor, eu estou sonhando muito com arrebatamento. Então, pois é. O aspecto bom de você sonhar com arrebatamento aqui é tempo de você. O que acontece? Todas as vezes quando você estiver na igreja, é o tempo de você ouvir com muita atenção a palavra sendo pregada, louvar a Deus com todas as suas forças, e o tempo que você vive agora, obedecer seus pais e também conhecer mais a Cristo através da Bíblia Sagrada. Esse é o principal momento para a sua vida. Quanto ao arrebatamento, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas o que precisamos fazer é o seguinte, é nos mantermos fiéis ao Senhor em todo o tempo, porque quando Ele nos encontrar, Ele nos encontrará fiéis servindo a Ele. Então, uma coisa é certa, nós que somos servos de Deus, nós que já nascemos de novo, nós que cremos em Cristo Jesus, ele chegou e disse de uma maneira muito clara para os seus discípulos: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então a gente sabe para onde vai, seja o que acontecer. A gente sabe que a gente tem o nosso lugar nas mansões celestiais, porque Jesus assim o disse em João 14. Então, a gente não precisa se afligir com as coisas que estão ao nosso redor, mas devemos até o fim confiar que Deus está cuidando de nós até o fim. Porque afinal, Mateus 6, versículo 33, o que fala? Buscai antes em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, a cada dia, Miguel, busque ao Senhor. Miguel aqui continuando. Eu sempre oro para todos da minha família que estão desviados voltar para Cristo e toda a minha família suba. Não se preocupe, todos serão salvos. Lembre-se, a gente não sabe como, mas crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tá bom? A gente não sabe como. Tem certas coisas que a Bíblia não nos detalha, né? Não dá detalhes. Mas o que a gente basta é confiar nisso. Tá? Deus vai estar tocando no coração de cada um dos seus familiares para que sejam salvos. Assim como também eu creio até o fim em todos os meus familiares, tanto da parte do meu pai quanto da parte da minha mãe. Todos eles eu creio no seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso é a maior certeza que eu tenho na vida. Tá bom? Vamos orar então para começar a nossa live dessa noite. Essa é a nossa última live em
na primeira epístola de Pedro. Não é? Já estou fechando aqui a primeira epístola de Pedro. Então vamos orar para que Deus venha nos direcionar nessa noite em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, reconhecemos que sem o Teu Espírito Santo nós não somos nada, que sem a presença de Cristo no nosso meio nós não podemos fazer nada. Principalmente compartilhar da palavra, principalmente a palavra de Deus, ela não pertence a nós, ela pertence a Ti somente, Senhor. Por isso, ó Deus Todo-Poderoso, nessa noite, que Tu venhas, Senhor, a alcançar vidas, Senhor. Não somente aqui no estado do Rio de Janeiro, mas a alcançar, Senhor, no Brasil, a alcançar, Senhor, nos países de língua portuguesa, como Angola, como Moçambique, como, ó Deus, Guiné-Bissau, como, ó Deus, outros lugares, Senhor. Ó Pai, que Tu sabes, Senhor, que precisa, como Timor-Leste, alguns lugares que ainda mantêm uma memória da língua portuguesa, que é Macau, na China, apesar de não ser a língua de todos que falam ali, mas há uma presença portuguesa ali em Macau. Então faz uma grande obra, Senhor, em todos os lugares, Senhor, de fala da língua portuguesa, inclusive até o próprio país Portugal. E também, Senhor, há outros, ó Pai, que falam outras línguas, mas de repente, Senhor, em outro lugar, em outro local, que possa entender a mensagem que está aqui, ela possa ser audível e possa ser, Senhor, compreensível para cada um. Ó Deus, nós oramos confiados na Tua graça, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, vamos lá. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículos 7 ao 14. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículos 7 ao 14, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculos de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Graças a Deus. Então, nesse momento, assim, para concluir, né, nossa exposição na primeira epístola de Pedro, eu só vou retomar alguns pontos importantes, que foi logo do começo da nossa exposição. Tá? E aqui eu quero relembrar, então, que são algumas questões relacionadas ao próprio conteúdo, não é, da primeira epístola de Pedro. Então, o que a gente pode verificar? No versículo 1 do capítulo 1, a gente constata que o autor desta carta é Simão Pedro, ou seja, aquele discípulo que andava com Jesus, o discípulo impetuoso, que sempre se colocava na posição de querer responder tudo, conhecer tudo, querer ficar colado com o mestre o tempo todo no seu ministério terreno. Então, aqui a autoria se verifica que é dele. E pode-se perceber que pelo teor da carta no final dela, né, quem deva ter escrito ela, secretariado ela, né, quem deva ter escrito, servido como secretário, como escriba de Pedro, foi Silvano. Silvano, alguns acreditam que seja um Silas, né, da viagem missionária de Paulo, que foi aquele Silas
que esteve preso com Paulo na prisão, e quando eles louvaram a Deus, as cadeias quebraram. Então, julga-se que essa epístola tenha sido assim, de autoria de Pedro, e que o seu redator, ou seja, a pessoa que foi o escriba, né, o secretário, foi Silvano, que seria o mesmo Silas. Tá? A data da epístola acredita-se que tenha sido no ano 67 depois de Cristo, durante as perseguições de Nero. Quer dizer, já num estado bem próximo, não é, da sua morte. Ou seja, Pedro tenha assim tido a ideia de escrevê-la, né? Tido assim essa capacidade da escrita, né? Ou seja, a autoria dela, o surgimento dela foi durante o período da perseguição de Nero. E nela, segundo a tradição, né, Pedro ele deva ter morrido, né, de cabeça para baixo, ou seja, crucificado de cabeça para baixo. Tá bom? E aqui, principalmente, quando ele faz referência, né, à Babilônia, Babilônia aqui era um termo pseudonímico, né, ou seja, um termo de código para se referir à cidade de Roma. Então, muitos chamavam os cristãos assim, por causa da perseguição, chamavam muitas vezes Roma de Babilônia, para que eles pudessem se manter assim preservados da perseguição. Tá? Qual seria o tema central dessa carta? Pelo menos a partir dos estudos da Bíblia de Estudos de Herança Reformada, que é a que eu estou usando aqui. Tá? Aqui não surge nada da minha cabeça. Tá? Estou me baseando aqui na Bíblia de Estudo da Herança Reformada, tá? Da edição do Dr. Joel Bick. Tá? Ela afirma que o tema principal da carta é esperança por meio de Cristo em meio ao sofrimento. Esperança por meio de Cristo em meio ao sofrimento. Tá? E o que a gente pode ver aqui, né, mais acerca dessa carta? Então, o que a gente pode dizer assim é que durante esses 5 capítulos, Pedro vai falar da importância de se ter esperança em Cristo, da importância de se ter um bom testemunho diante tanto dos fiéis em Cristo Jesus, quanto diante dos incrédulos, mesmo em meio às perseguições. E também a igreja desenvolver uma comunhão, que essa comunhão venha a promover a paz entre os membros. E isso envolve o que? Um serviço mútuo, tanto da parte dos líderes quanto da parte dos liderados, em se respeitarem uns aos outros e que não aparecesse nem rebelião e nem autoritarismo no meio deles. Nem rebelião por parte dos liderados e nem autoritarismo por parte dos líderes. Isso se vê de uma maneira bem clara no capítulo 5. E também nas próprias relações familiares, que aí você vai verificar isso, né? A questão das relações familiares, não é? Que seria, no caso, no capítulo 4. Você encontra capítulos 3 e 4, você vai ver ali a questão da submissão. Submissão tanto entre marido e mulher, quanto submissão às autoridades. Então, é toda uma questão de manter-se o bom testemunho em meio a um tempo de perseguição, já que o povo de Deus chamado ali, né, seria o povo de Deus perseguido, né? O povo de Deus perseguido. E aí, por ser perseguido, seria a ideia de um povo que peregrina, né? Que peregrina no meio das dificuldades. Então, e aí não podemos deixar de falar, né, acerca de comentar a questão aos que são endereçados essa carta, né? Então o que a gente pode falar é o seguinte, já no versículo 1, né, capítulo 1, versículo 1, a gente pode entender o seguinte, baseado também na Bíblia de Estudo de Herança Reformada, que nesse caso, né, Pedro foi chamado principalmente para pregar aos judeus, Paulo aos gentios. E aí o termo forasteiros da dispersão seriam cristãos espalhados por vários países do Oriente Médio e do Império Romano, ou de uma forma ou de outra que tivesse
um peso muito maior os costumes judaicos no meio deles. Tá? É um ponto importante em que Pedro escreve essa carta. Tá bom? E agora, quanto a esse capítulo, né, o final desse capítulo. O final desse capítulo a gente pode dividir em 3 partes. Né? A primeira parte, que seria a última exortação referente ao serviço mútuo, que a gente estava falando aqui. E aí temos no versículo 7 a questão do lançar, não é? Lançar toda a preocupação sobre Cristo, sobre o Senhor, sobre Deus. A outra parte fala da questão que vai do versículo 8 até o versículo de número 11, falando da firmeza na fé. Mas uma firmeza na fé pronta para combater as astutas ciladas do maligno. E os versículos 12 ao 14 já vai dando as últimas saudações que incentivam os cristãos a amarem-se uns aos outros. Então, em tudo isso, o ponto que liga todas essas questões é uma firmeza de propósito, ou seja, uma firmeza de compromisso em servir a Deus, não importando as circunstâncias. Então, pois bem, o tema dessa noite, da nossa live de hoje, da nossa exposição, né, é justamente esse o tema: a firmeza do compromisso com Cristo. A firmeza do compromisso com Cristo. Você que está me acompanhando aí no Facebook, você também que está me acompanhando no Instagram, quero avisar que essa live estará gravada no YouTube também, no canal Pregador Fiel de Cristo, além de ficar aqui nessas redes sociais. Tá? Então é muito importante a sua participação. Se por acaso você puder ir lá no meu canal, porque no meu canal no YouTube não tem somente as lives, mas também tem alguns vídeos que gravei, né? Se você puder ir lá, dar um joinha, compartilhar e curtir, Deus vai estar abençoando sua vida. Então, voltando aqui, a firmeza do compromisso com Cristo. Não é? Em primeiro lugar, a primeira característica é a seguinte: a firmeza do compromisso com Cristo é aquela que apresenta a Deus as necessidades pessoais. É aquela que apresenta a Deus as necessidades pessoais. Então diz aqui, lançando sobre ele, sobre quem? Sobre o Senhor, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então aqui Pedro, ele, condicionado ao que disse antes, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Porque isso tem a ver com o cuidado de Deus em preservar seu povo. Na nossa atualidade, nós sofremos muito com a questão do que vestir, do que comer, a questão do emprego, do desemprego, a questão do nosso futuro, sobre se a nossa família estará segura, sobre principalmente aos jovens que se casam, se teremos filhos ou não, e tantas outras coisas mais. Como ficará a nossa sociedade? Será que nossa família poderá viver segura nessa sociedade? Então, nesse momento é que, para não entrarmos no desespero e na incredulidade, é o momento de nos firmarmos nas verdades relacionadas ao que Cristo deixou para nós. E quais são elas? Mateus capítulo 6, versículos 25 ao 34. Mateus capítulo 6, versículos 25 ao 34, vai dizer o seguinte. Mateus capítulo 6, versículos 25 ao 34, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus vai nos dizer o seguinte: por isso vos digo, não andei ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por mais preocupados que estejamos, poderemos, por nosso próprio esforço, acrescentar mais um ano de vida para nós?
quantas pessoas que não esperavam que iriam falecer, já faleceram. E até mesmo servos de Deus. Então, devemos estar atentos a isso. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, ou seja, o homem que foi mais abençoado por Deus, que foi o homem mais rico de toda a terra, né, e o mais sábio, em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Então, Deus ele demonstra que a beleza e a glória estão na própria criação, muito mais do que nos esforços e riquezas humanas. E aí vem aqui, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Então o nosso desafio é o desafio da fé, de podermos apresentar a Deus, de podermos ser sinceros com Deus, de podermos orar com Deus. E até nesse momento eu quero quebrar um pouquinho o protocolo e quero fazer essa breve oração. Senhor nosso Deus, ouve as nossas petições, ouve as nossas necessidades, porque só Tu, ó Deus, és aquele que é galardoador dos que Te buscam. Ouve a nossa oração, sempre em nome de Jesus. E aí, continuando o texto, a gente pode verificar: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E aí continua: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus é fiel. Então, o grande desafio que o Senhor Jesus coloca para nós é esse: é nos preocuparmos somente com o dia de hoje, com o que haveremos de fazer hoje, e não antecipar o nosso sofrimento, mas pelo contrário, nós confiarmos nele em todo o tempo, confiarmos de que ele cuidará e cuida de nós em todo o tempo. É um desafio? É verdade, principalmente diante de questões relacionadas a manter nossa família materialmente e ser suporte emocional para nossos familiares. Então quer dizer, há bastante coisa para ser feita, mas a gente só tem força e capacitação para isso quando temos fé de que Deus está conosco. Então é fundamental isso, termos isso em mente. E aí podemos confirmar isso mais com mais outra porção de alimento. Qual é? Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Mas aí eu quero chegar nesse ponto aqui, ó, da palavra de alguém que estava preso na cadeia por causa do Evangelho, o apóstolo Paulo. Ele vai dizer assim, Filipenses 4, já vou ler a partir do versículo 4 já. Diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Olha aí o desafio, tá? Olha aí o desafio. E aí vai dizer, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Quer dizer, está perto de voltar. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. São as nossas necessidades, através da oração e da súplica, ou seja, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Isso é fundamental. Em toda oração, é sempre bom que apresentemos as nossas necessidades a Deus, mas já temos que agradecer pela resposta dele. Porque as respostas de Deus, elas podem se resumir nesses 3 elementos. Sim, não, espere. E devemos dar graças a ele pela resposta ser sim, ou ser não, ou ser espere. Em tudo devemos dar graças. Por quê? Porque isso contém uma promessa, tá? E a paz de Deus,
é a paz de Deus, que excede todo entendimento. Exceder significa o quê? Ultrapassa, né? É algo cheio, que ultrapassa todo entendimento, ou seja, nossa compreensão humana. Guardará o vosso coração, a sede das nossas emoções, não é? Do nosso intelecto também, e a vossa mente em Cristo Jesus. Então há uma promessa de paz de espírito, de paz de consciência. Mas por quê? Estamos lançando sobre ele todas as nossas necessidades, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades. É promessa dele nos guardar. É promessa, porque ele é fiel em todo o tempo. É muito importante isso. Ele é fiel em todo o tempo. Por isso que são séculos de servos de Deus servindo ao Senhor. Desde a época que Jesus veio, desde o ano 1. Até mais, eu posso ir mais longe. Se olharmos para a palavra de Deus, nós vemos servos já desde a época de Adão. Não é? Porque depois de Sete veio Enos, e a partir dele começou-se a invocar o nome do Senhor. E lembrando bem, Adão ainda estava vivo. Então quer dizer, são séculos de servos de Deus clamando a Deus, e Deus cuidando de cada um. Tudo isso é o exercício da fé, que nós somos chamados a exercitar. Porque quando não temos fé, nós estamos em desobediência, estamos pecando contra Deus. Mas esse pecado é possível nos livrarmos dele. Como é possível? Confessando a Ele as nossas necessidades, confessando a nossa falta de fé e dizendo para Ele: Senhor, perdoa, Senhor, a minha falta de fé e renova o meu coração, renova a minha fé, para não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, não olhar para trás, mas olhar somente a Ti, Senhor. Isso é o mais importante, olhar somente a Ti, Jesus. Então é isso. Segunda característica importante, a firmeza do compromisso com Cristo, né? Além de ser aquela que apresenta, né, a Deus as necessidades pessoais, também é aquele que resiste aos ataques do maligno. Também é aquele que resiste aos ataques do maligno. Pois bem, aqui, né, na primeira epístola de Pedro, podemos ver aqui, ó, versículo 8: sede sóbrios e vigilantes. Então aqui, ó, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Aqui é uma coisa importante, porque Pedro utiliza essa imagem, por quê? Porque já nessa época Nero já estava perseguindo os cristãos. E nesse ponto, o que acontece? Uma das coisas que os cristãos sofriam era o quê? Era serem jogados no meio dos anfiteatros, né? Dos chamados anfiteatros romanos, onde haviam os gladiadores e haviam as feras. E essas feras incluíam desde leões, tigres e outros animais selvagens que devoravam suas vítimas. E nesse caso, os cristãos eram enviados para serem devorados. Por isso ele usa essa imagem aqui do leão que ruge procurando alguém para devorar. Tá? E aí diz: resistir-lhe firmes na fé. Pedro está falando: certo que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então quer dizer, Pedro já está se lembrando aquilo que já o Senhor Jesus avisou lá em Mateus 24, e as passagens também aparentadas que falam do momento de perseguição. E aqui diz: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, então está falando aqui do Senhor Jesus que sofreu, morreu, mas ressuscitou, diz aqui, ó, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Então, significa o quê? Santificar. Ele é o mesmo que irá firmar, dar um firme fundamento, não é? Vai fortificar, dar força, não é? E fundamentar.
Então quer dizer, dar firmeza, fundamento, aperfeiçoar, fortificar. São características fundamentais. Então, isso significa o quê? Uma mente renovada, um coração renovado, uma mente cheia da palavra de Deus. Porque só podemos vencer o maligno se a nossa mente estiver cheia da palavra de Deus. Por isso que até o Senhor Jesus chegou e disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então aqui é o ponto, ó. Vigiai e orai. Mateus 26, 41, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, versículo 41. Então, o que a gente analisa é estar pronto para resistir ao inimigo de nossas almas. Então é fundamental estarmos nisso. E aí temos aqui aquilo que disse o apóstolo Tiago, ou seja, Tiago, irmão de Jesus. Tiago, irmão de Jesus, vai dizer o seguinte, Tiago 4, versículo 7, vai dizer: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Quer dizer, obedecer a Deus, não é? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, é muito importante isso. E aqui, quando eu falo em diabo, é porque o diabo existe. O diabo não é um conceito abstrato, mas é uma realidade espiritual. Tá? Então, é importante termos em mente isso. O diabo ele não tem poder para vencer Deus. Por isso não existe essa ideia de guerra de deuses, de guerra Deus contra o diabo. Isso não existe. Isso não é cristianismo, isso é maniqueísmo ou zoroastrismo, se quiserem ainda pegar a origem. Então não existe uma dualidade de deuses. Deus é o único. O diabo, na realidade, ele só vem para lutar contra nós. Contra Deus ele não tem capacidade nenhuma, porque ele já está condenado. Só o que está reservado a ele é ele receber a execução da sentença que está sobre ele de condenação. Tá? Isso eu quero deixar bem claro. Mas o que acontece? Mas ele está aí para tentar. Tá? Então ele vai dizer, o diabo está solto? Não digo que o diabo está solto. O diabo está com a sua ação restringida. Tá? Está com a sua ação restringida. Ele só pode agir na medida que Deus permite, só pode agir na medida em que o cristão, se quiser, né, isso eu estou falando em relação a cristãos, né, só em relação a cristãos, eu quero dizer bem claro que isso só tem a ver com cristãos. O diabo só pode atacar cristãos na medida em que Deus permite. Agora, quanto aos não cristãos, né, o diabo já é dono deles. Não é? Por isso a necessidade que para que sejam libertos do diabo, não é? Libertos da atuação deles, da atuação dele, né? Cabe ao ser humano arrepender-se e crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Tá? É muito importante deixar isso bem claro, e com relação a cristãos, devemos estar vigilantes para que não caiamos nas ciladas de Satanás, porque mesmo ele com ação restrita, ele, o que acontece? Ele pode utilizar-se de situações para, não é, vir a interferir na nossa comunhão com Deus. Por isso nossa santificação. Então, por isso que Tiago diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tá? Então, isso é importante. Efésios 4, 27 vai dizer o seguinte. Efésios 4, 27. Diz aqui, ó. Eu vou no versículo 26, em primeiro. Efésios 4, versículos 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, irar-se é um sentimento natural humano. Só o que a gente não pode é dar lugar ao pecado porque estamos irados.
porque eu estou irado, eu ofendo alguém. Não, eu não posso ofender. Se é porque eu estou irado, eu não posso bater em ninguém. Eu não posso amaldiçoar ninguém. Não posso fazer mal a ninguém só porque eu estou irado. Não. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. E por isso diz, nem deis lugar ao diabo. Então, é importante isso. E nem deis lugar ao diabo. Então, é uma coisa muito importante que a gente deve estar atento, né? Nem deis lugar ao diabo. E aí, aqui, é muito importante isso. E aí diz, ó. Deis lugar. A ira pecaminosa dá a Satanás um lugar no coração. Então, a ira pecaminosa, ela dá um espaço ao diabo. Então, precisamos estar atentos quanto a essa questão. E Efésios 6, versículo de número 11. Efésios 6, versículo de número 11, que vai dizer o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder edificar firmes contra as ciladas do diabo. Então diz aqui, ó, revesti-vos, né? Então diz aqui, ó, mesmo termo usado, que significa o quê? Revesti-vos do caráter de Cristo pela fé e pelo arrependimento, ou seja, vestindo toda a armadura de Deus. O crente se reveste da própria armadura do guerreiro divino, e aí podemos entender que as táticas ardilosas de Satanás, os cristãos precisam da armadura divina, porque a sua batalha não é contra a fraca humanidade, mas contra um vasto exército de espíritos poderosos, maus e invisíveis que controlam um mundo não salvo. Então, essa é a nossa luta. Não é contra a carne ou sangue, não é contra seres humanos. Então, eu volto a dizer aqui como sempre. Nosso inimigo não é o nosso vizinho incrédulo. Nosso inimigo não é o nosso colega de trabalho incrédulo, nem nosso chefe incrédulo, seja quem for. Não. Nosso inimigo é a mentalidade mundana hoje, que nós vemos aí, as nossas próprias vontades, que é a nossa carne, e Satanás. Esses são nossos três inimigos. Pessoas não são nossas inimigas. Por isso que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Então isso é fundamental a gente termos isso em mente para a honra e glória do nosso Deus. Isso é fundamental. E aí chegamos ao terceiro. A terceira e última característica da firmeza do compromisso com Cristo. Então a terceira característica da firmeza do compromisso com Cristo é aquela que vivencia, né, ou é aquela que vivencia o amor entre os irmãos em Cristo. É aquela que vivencia o amor entre os irmãos em Cristo. Então diz aqui, né, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 12. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também considero, vos escrevo resumidamente. Aí aqui Pedro delega a Silvano a entrega da carta e também a escrita, né? E lembrando que Silvano é justamente aquele homem que estava acompanhando Paulo na sua viagem missionária. E aí vem aqui, ó, como também considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Firmes na graça de Deus, ou seja, firmes na obra de Cristo Jesus em nosso favor. Porque a graça de Deus é irresistível, porque uma vez Deus tendo nos eleito antes da fundação do mundo, não há como resistir. Como foi no caso de Paulo, como foi o caso, até um exemplo desse foi o caso de Jonas, né? E de tantos outros que Deus abriu o coração e viu que não tinha para onde correr, porque a graça de Deus é irresistível. A vocação de Deus, ela é eficaz para aqueles que são eleitos antes da fundação do mundo. Então aqui está. E aí diz aqui, ó, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, e aí diz aqui, está falando em Roma, né? Vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Esse meu filho Marcos está falando aqui de João Marcos, está falando de filho na fé. Alguns entendem que essa senhora eleita, né, seja a própria esposa de Pedro, porque a gente tem que se lembrar que Pedro era casado, diferentemente dos requisitos hoje, né, que se falam que
o Papa deve ser um padre, todos os padres não podem casar, né? Mas na realidade, o que acontece? Se eles se assumem como sucessores de Pedro, então por que não segue o exemplo de Pedro de serem casados? É uma coisa a pensar, não é? Mas Pedro era casado. Então alguns entendem que essa senhora eleita era a própria esposa de Pedro. E já aqui quem estava junto com ele seria João Marcos, aquele que esteve na primeira viagem missionária de Paulo, mas quando foi na segunda viagem missionária, ele não quis ir. E aí quem quis abraçá-lo, né? Quer dizer, na realidade, na primeira viagem, Marcos fugiu, né, durante a primeira viagem. E aí Paulo não quis que ele viesse, mas aí Barnabé quis levar ele como missionário. E aí foi a divisão que teve Barnabé e João Marcos, não é? E Paulo e Silas, ou Silvano, né? E aí mais tarde a gente vê que João Marcos, depois, já mais experimentado, né, na vida, ele acompanha o apóstolo Pedro. E até o evangelho que depois ele escreve com o título de Marcos, né? Marcos irá assim, digamos assim, é dito nos bons estudos, de que Marcos ele escreve, né, as memórias de Pedro. Tá bom? E aí diz aqui, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Esse ósculo é o quê? É na realidade beijo. Esse beijo tanto pode ser beijo na palma da mão, quanto beijo na testa, beijo no rosto. Era um costume cristão da época. Tá? Um costume cristão da época que não é necessariamente normativo para os dias de hoje. Né? Porque se houvesse uma normatividade, né, o Senhor Jesus teria mencionado isso. Mas o que deve permanecer hoje é o princípio que? Do amor entre os irmãos. Por isso diz aqui, ó, paz a todos vós que vos achais em Cristo. Então quer dizer, e aí lembrando o ambiente judeu de Pedro, né, seria outra vez a palavra-chave, né? Porque a cultura que prevalece aqui, que a gente não pode esquecer, que os autores cristãos, em sua maioria, eram autores judeus. E a língua principal canônica deles seria o quê? Seria o hebraico. Então a forma de pensar deles está relacionada a isso. Por isso que, qual é o conceito de paz para eles? É o conceito shalom. É o conceito shalom. E shalom no hebraico é muito mais do que apenas o cessar de guerras, brigas e discussões. Mas é também a ideia de prosperidade material, é a ideia de saúde, é a ideia de estar bem, ter qualidade de vida. Seria, nos dias de hoje, shalom seria qualidade de vida. Tá? Aí vai falar assim, prosperidade é igual a riqueza? Não necessariamente. Prosperidade é ter qualidade de vida. Tá? Aí aqui poderíamos dizer, né, qualidade de vida a todos vós que vos achais em Cristo. E aí, mas como isso ocorre? Qual é o ambiente disso? Né? É o ambiente do amor cristão, do amor entre os irmãos, como está lá em João, capítulo 16, versículo 35, né? João 16, versículo 35, né? João 16, versículo 35, vai dizer assim, João 16, versículo 35, Evangelho segundo João, 16, versículo 35, vai dizer o seguinte, né? Aqui. Desculpe. Deixa eu ver aqui. Assim. Assim, desculpe, não é 16, é João, no caso 13, né? João 13, né? Versículos 34 e 35. Novo mandamento vos dou,
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Diz aqui, ó. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Olha aí, ó. Se tiverdes amor uns aos outros. Então olha aí o fundamental nesse ponto, né? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E aí diz, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Quer dizer, marca do cristão. Fundamental, não é? E aqui temos Gálatas 5, versículo 14. Gálatas 5, versículo 14, vai dizer o seguinte. Gálatas 5, versículo 14. Gálatas 5, versículo 14. Versículo 14, que vai dizer o seguinte: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá? E aqui temos Levítico, né, capítulo 19, versículo 18. Eu vou aproveitar e vou fazer uma coisa que eu tinha esquecido, né, poderia estar aqui comigo, que é, no caso, a Bíblia hebraica, né? Então, Levítico 19, versículo 18, eu vou pegar aqui nas minhas coisas, né? Vou estar pegando aqui nas minhas coisas. Pela primeira vez eu vou estar saindo de frente da câmera, né? Pela primeira vez, né? Em todas as minhas lives que faço, né? Mas estou retornando. Já estou voltando. Já estou voltando aqui, né? Estou retornando aqui. Retornei. Retornei aqui, né? Levítico, né? Levítico 19, versículo 18. Que aí vemos o contexto. Levítico 19, versículo 18. Aí temos aqui, né? Aí o versículo 18 completo, ele vai dizer assim: Lo tikon, ou seja, não se vingarás, né? Forma de ação incompleta, não se vingarás. E aí diz, velo titor, e não te manterás irado. Olha aí, outra vez, em forma de mandamento, em forma negativa, imperativa, ao mesmo tempo, no incompleto. E aí vem, et bnei, e aí vem, ó, aqui, et bnei, Amerha, ou seja, contra os filhos do teu povo, que aí é Am, né? Filhos do teu povo. E aí vem o ponto principal, Ve'ahavta, e amarás. Então é onde está, onde foi traduzido, não é? A ideia de HP, o amor sem busca de interesse próprio. Vem desse termo do hebraico, né? Que vem aqui, ahavta, tá? Então, ó, ahavta. Então, está aí, ó, amarás, tu amarás, não é? E aí vem ler aha, o teu próximo. E aí vem Kamorra, como tu. E aí por fim é dito assim, Ani Adonai. Ani Adonai. Já que
No hebraico, não é utilizado para a apresentação de Deus o verbo de ligação ser. Então simplesmente só diz: eu sou o Senhor, ou eu, o Senhor. Então, o mandamento central que Deus nos deixa para servi-lo, mandamento central que nós iremos cumprir, né? E assim concluindo, a firmeza do compromisso com Cristo é aquela que apresenta a Deus as necessidades pessoais, é aquela que resiste aos ataques do maligno e é aquela que vivencia o amor entre os irmãos em Cristo. Então, assim, a melhor forma de praticarmos esse amor e nos mantermos em fé é orarmos pelos nossos irmãos. Então, a minha conclusão dessa live dessa noite está aqui agora o nosso caderninho e eu vou falar aqui dos nomes pelos quais estaremos orando, tá bom? E esses nomes que estão aqui no nosso caderno estão aqui nesse momento, tá? E aqui eu menciono famílias, né? E eu não vou falar os propósitos específicos, mas a todos estes estarei orando para que Deus venha a agir com poder e grande glória. Nesse meu caderno estão o casal Jerônimo e Lio, o presbítero Joelso e sua esposa Adelaide, o presbítero Elísio e sua esposa Marlene, o presbítero José Luiz e sua esposa Maria Eliane, família. Quando eu falo esses casais, eu falo da família toda, tá? Evangelista Edson e a irmã Georgina, a irmã Deise e também Paulo César, né? O sobrinho do nosso irmão Jerônimo, que eu acabei de mencionar, Luciano, os irmãos João Vicente, Ronaldo e o Biratã, a irmã Valdelice, nosso irmão William, que é o filho, né? O Vanderlei, nosso irmão Vanderlei, a irmã Laudio, o irmão Júlio, o Valdir, o Dante, o diácono Valdenir, de lá da Igreja Batista Memorial do Cabuís, né? A irmã Deise Galiza e o seu esposo, o presbítero Francisco, tá? E aqui ainda eu acrescento os irmãos Robson, Jacira, seus filhos Ian e Peterson, né? E toda a família ao redor, tá bom? E aqui eu acrescento todos eles, né, ligados à Terceira Presbiteriana de Nilópolis, né? E aqui eu coloco os outros, coloco o meu aluno Miguel, que nos saudou aqui, né? Coloco a irmã Margarida Quaresma, que nos pediu oração. E aí eu coloco aqui a irmã Lucimar, a irmã Giselda, o irmão Walter, a irmã Sônia, o irmão Ailton, a família do Paulo César Stefani, a família do presbítero Edson Santos, a família do presbítero Alexander, a família da nossa irmã Marisa Moraes, a família Neves e Ximenes, a irmã Ana Paula Vilhalva, nossa ex-companheira de escola, né? E família, lógico, né? A irmã Lidiane, a irmã Aline Lima, a família Rosete, né? A família Rosete, tá bom? Nosso amado irmão Josimar e família, nosso amado irmão Vladimir e família, nosso irmão Rui Siqueira e sua irmã Clébia, os irmãos da Congregação Batista Memorial, né? E principalmente os enfermos que estão ali, e a irmã Margarida Quaresma, né? Que nos pediu oração, em nome do Senhor Jesus, em favor de seu filho. Então, são esses os pedidos que estão aqui, né? Não vou detalhar todos, mas estarei orando de uma maneira geral e todos eles estão incluídos nessa oração que irei fazer agora. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, quero Te agradecer por essa oportunidade de estar compartilhando a Tua palavra, que Tu venhas no poder do Teu Espírito Santo a operar em cada vida, Senhor. E, ó Deus, abençoar a cada um. A todas essas famílias, Senhor, representadas, que Tu venhas a agir concedendo a Tua graça, Senhor, curando os enfermos, libertando os cativos, trazendo conversão àqueles que são incrédulos, Senhor, fortalecendo a fé de cada um, revestindo-os de poder para vencer as astutas ciladas do maligno. E aqueles que têm causa na justiça tenham vitória. E aqueles que precisam de portas abertas, que tenham portas abertas de emprego, portas abertas para pregar a Tua palavra. E que todos eles, para a Tua honra e para a Tua glória, recebam de Ti o que precisam, Senhor. Porque Tu és justo, Tu és santo,
para fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Ouve a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Amém. Recebam a bênção em nome do Senhor Jesus, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e todos digam amém. E para a nossa próxima live estaremos continuando nossa exposição, e a nossa exposição será na segunda epístola de Pedro. E depois definiremos qual será depois o profeta que estaremos assim expondo a palavra do Senhor. Deus abençoe grandemente. Até a próxima quinta. Amém.